começa agora mais uma live do Mulheres à Sexta. Hoje com a Adriana Amado, que é uma treinadora brasileira com um destaque internacional incrível, 24 anos de experiência treinando basquetebol, né? Nasceu em São Bernardo do Campo, né? Foi lá que começou a arremessar as bolas aí na escola, né? Sim. Teve uma época do China, se tornou aí uma técnica, né, já vencedora, né, nas categorias de base, conquistando o primeiro campeonato, que foi o Olympic-Sesc em 2001. Depois foi para a Argentina, trabalhou na Argentina há um tempo, e aí hoje está aí para contar a história da gente, para a gente dessa carreira super vitoriosa e de um trabalho belíssimo, né? Obrigada, Cláudia. Boa tarde, Nossa, Adriana. eu que estou nervosa de falar com você, porque você é fera. Imagina, imagina. Eu fico Você sempre é fera. nervosa. Ontem eu estaria, ontem eu estava super tensa, assim. Mas diga Não, aí. mas eu te agradeço pelo convite, né? Agradeço pelo trabalho incrível que você está fazendo aí com o basquete feminino. A gente há bastante tempo precisa disso, né? Desse resgate. Então, meu agradecimento a você por trazer isso para todas nós. E agradeço o pessoalzinho que está aí já, o China, depois vou falar mais dele, minha aluna de personal Uhum. Elô tá aí. Ah, o pessoal está aí, não sei se eu vou conseguir falar o pessoal, mas agradeço também por ouvir um pouquinho do que a gente tem para falar. Sim, e eu agradeço todo mundo que está presente aí. O fã-clube Simone na Veia, que é nosso seguidor, né, super fiel, a Eugênia, a Vera, a Lara, Liga São Paulo, que está aí, fez parte aqui da nossa live na Sim, semana passada, Eugênia, todo mundo aí. Muito, muito, muito obrigado pela presença. Nós estamos querendo uma votação, aí nós vamos ter que mudar novamente o nosso dia da live. Era domingo, passou para quinta. aham, Aí o pessoal do Rup Talk está pedindo para passar para é terça, para quarta, verdade. mas aí quarta não dá, porque quarta temos o China de volta com o seu programa de basquete, né? Então a Isso. gente está pensando em fazer nas terças-feiras. E aí vamos ver como é que fica aí dos seguidores fiéis que nos digam aí, né? Como é que, como é que a gente muda para não mudar muito, né, a vida de todo mundo. Mas, Adriana, vamos começar como a gente sempre começa, porque assim, a história de vida do entrevistado é sempre nosso ponto de partida para a discussão aí dos temas maiores, né? Você tem uma Aham. história super bonita no basquete e eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente, assim, como é que foi seu encontro com o basquete, né? Você nasceu em São Bernardo, mas viveu lá a vida toda, né, não? Aham. Sim, eu comecei no basquete. Primeiro eu me apaixonei pelo basquete vendo Paula, Hortência, Marta, Vanilla e por aí vai, Branca. Uhum, Então eu me apaixonei aí pelo basquete e comecei no basquete escolar, né? Eu fui muito afortunada nos lugares onde eu estudei, né? Com o caminho que eu escolhi, que foi o esporte. Então eu estudei no Externato Rio Branco aqui em São Bernardo. E eles têm um programa esportivo super forte. E ali eu comecei a jogar basquete desde sempre, né? uhum, E, e ali já eu auxiliava a minha professora de educação física nos treinamentos. Então uhum, ela foi ter neném e eu cuidei da equipe. Com 13, 14, 15 anos, né? uhum. Uma companheira ali de colégio me recordou outro dia que ela falou assim: Adriana, lembra quando ela ficou grávida que você queria gravar os jogos para mostrar para ela? Uhum. Então já fui por esse caminho, né? E aí eu fui estudar, né? Fui estudar o esporte, praticava então no escolar, pratiquei um pouco universitário e eu amava, enquanto o pessoal vai fazer um pipi no tempo técnico, né? Eu adorava escutar a Maria Helena falando no tempo técnico, o que ela fazia ali para tratar o jogo, né? Uhum, E na Unicamp eu encontrei isso. Lá também tem um projeto incrível de extensão, né, com o Roberto Paes, uhum, que segue ali, e outros grandes professores, e ali eu comecei a me desenvolver como treinadora no projeto de extensão da Unicamp, né? uhum, E também, depois de um ano ou dois, eu fui e encontrei o China, né? Encontrei o projeto dele, né?
fui querer trabalhar com ele, e ele, através também do Robertão e de nossa conversa, me deu a oportunidade da minha vida ali, naquele projeto basquete comunitário no Taquaral, né? Que a gente chegou a ter mais de 200 jovens ali praticando naquelas 3 quadras lindas do Taquaral. Sim. E aí o China teve que sair, ele foi para os Estados Unidos e ele já estava organizando alguma coisa para os garotos e me deixou, né, mais uma intervenção dele, né, que eu agradeço de coração, me deixou responsável na Ponte Preta com as equipes. Então a gente, de um projeto Sim. social, fomos com 5 categorias completas para a Ponte Preta, do mini ao sub-18, né, onde os garotos puderam vivenciar um campeonato, né, mais organizado, alguma coisa assim. E, afortunadamente, a gente medalhou em todas elas, né, e fomos campeão geral naquele ano que a Ponte Preta estava completando 100 anos. Né? Uhum. E aí eu retornei, fiquei mais alguns anos lá, porque eu fiquei estudando, trabalhava numa academia, e voltei e falei assim, voltei para São Bernardo e falei, não, eu preciso, né? Porque eu tinha essa coisa de academia e o esporte, né? Onde sempre me Uhum. ajudou. Eu falei, não, eu preciso voltar para o basquete, né? E aí eu sabia do projeto de Santo André, de São Bernardo, e fiz contato com todos eles. Mas foi num Uhum. jogo de São Caetano, né? Onde eu fui assistir São Caetano, que lá do outro lado da quadra eu vi a Laís Helena. Eu falei, eu conheço ela, né? Eu falei, conheço ela. Uhum. E ela estava com algumas jogadoras, e eu falei assim, vou lá. Deu intervalo, eu falei, vou lá. Eu falei, oi, eu sou a Adriana, tal, gostaria de me apresentar, de trabalhar de alguma forma aí. Ela falou assim, vai lá. Uhum. Aquelas coisas que acontecem assim do nada, Sim. né? Do nada É. com fundamento, né? Bom, e a partir daí eu fui, né? Abri as portas, comecei como treinadora, como Uhum. preparadora física, né? Ela ainda me falou, Adriana, começa por algum lugar, né? E aí eu comecei como preparadora física, depois fui para a categoria de base e já ajudava na preparação física, já era responsável pelo adulto, né? E depois Uhum. como assistente também, junto com ela e com a Arilza, né? E por aí foram 9 anos com um título nacional, um título no paulista, né? Super importante. Depois disso, eu saí, né, de Santo André, tive algumas coisas pessoais para organizar, né, de Uhum. família, e teve esse convite do Obras, né, para ir para a Argentina. Falei, opa, é a oportunidade, né? Falei para o Exatamente. É. marido, aguenta um tempo aí, aguenta um tempo aí. E foi uma É. experiência super incrível, né? Eu fui assistente lá do treinador Willo Colon, que na época estava como treinador de Ilhas Virgens, que ganhou aquele jogo Uhum. fatídico do Brasil. Sim, Então, sim. foi uma experiência super incrível trabalhar com um treinador daquele nível, né? Uhum. Trabalhei na Liga de Desenvolvimento e por aí foi. E depois, quando eu retornei a Santo André, né, eu comecei a trabalhar aqui na prefeitura e retornei ao basquete de Santo André. É mais ou menos esse Uhum. caminho aí. É, e a Patrícia Braco, que é a líder aí do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil, que está presente aí, né, fez um comentário Olha. super importante, né? Se não desse esse passo, né, você não estaria dentro. E É, esse primeiro passo é um passo muito importante, né? Principalmente para as mulheres, né, Adriana? Você faz parte de sim. um grupo, né, que eu faço parte também, que está aí na internet, que é o EBA, né, que são todas técnicas, né? Todas Uhum. técnicas mulheres, né? E como foi a sua passagem de jogadora para técnica? Mas agora sim, não necessariamente com relação a todos os fatos que você narrou para a gente agora, mas assim, Uhum. Sim, emocionalmente, né? Como sim. é que foi essa transição aí? Olha, é que eu não vou ficar aqui em pé, você não vai saber minha altura. Mas assim, eu não sou alta, né, para Uhum. jogar basquete, né? Mas dentro da Sim. minha capacidade, eu tinha alguma importância ali a nível escolar, a nível de clube,
Mas logo que eu comecei a procurar para me federar e tentar levar um pouco mais a sério, eu entrei na faculdade, né? Uhum. E quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar. E o universitário, e aí aquilo já foi mais natural, né? Eu queria, a gente sempre começa querendo ser jogadora, alguns já pensam como Uhum. técnico, mas foi assim muito natural. Eu vi que já ia por um outro caminho. Então não teve Sim. muito. Eu já gostava de gerir, de estar ali, É só o de tirar fato o de melhor ficar, do né? grupo. Sim, Só o fato de ficar ouvindo, né, o que o técnico diz, assim, anotando, né? A gente percebe muito isso com a Branca também, né? A Branca sim, tinha sim, caderninhos, né, anotados aí com os treinos da Maria Helena e tal. Isso é muito sim. legal. Mas desculpa, te interrompi aí. Não, não, é isso. Foi muito natural para mim, assim. Eu não falei, Uhum, nossa, frustrei. Não, eu sempre sabia que eu queria ser técnica, né? E fui jogando uhum, até onde o meu basquete me levou, né? Mas sim. na faculdade a ficha já mudou, assim, completamente. Uhum. E você é uma pessoa que estuda muito, né, Adriana? Então, assim, quais os cursos aí que você fez aí para se tornar a técnica aí que você é hoje, né? Tem um caminho aí de Olha, muito investimento, né? teve. Teve investimento, teve cara dura, né? Porque você hoje as coisas estão muito acessíveis, né? Uhum, Antes um pouco menos, mas de alguma forma estava. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fui buscar vários cursos, né? Eu fiz um intercâmbio rapidíssimo nos Estados Unidos, trouxe um monte de livros, né? Então, eu já comecei a mergulhar ali naquele universo, né? E, e é um momento que eu comecei a trabalhar no adulto e comecei a trabalhar em Santo André, e a coisa foi ficando mais séria, né, assim, no sentido profissional. uhum, Então aí você faz cursos, você faz contato, mas eu sempre faço contato com as pessoas, né? Então eu não uhum, tenho medo de chegar e mandar lá pro técnico da NBA lá, falar assim, oh, e aí, tudo bem? E quem responder uhum, já engancho ali. E uhum, isso me fez crescer, né? E uhum. nesses últimos tempos, a gente viu muitos grupos de estudo, né, Cláudia? Maravilhosos. A Uhum. gente pôde pôr em Ah, com prática certeza. coisas que a gente já deveria Uhum, ter feito há muito tempo, né? uhum. Mas aí tinha aquela desculpa de não tinha tempo, não tinha isso. Então eu fui buscando bastante assim, fui fazendo cursos, agora eu estou mergulhando num projeto de mestrado, né? Mas Sim. foi por aí. E agora me conta uma coisa, porque você sabe que eu faço parte também desse grupo do Comitê Esporte, do Grupo Mulheres do Isso. Brasil, né? E vai ter um fórum agora em junho, e aí com o Uhum, fórum, um lançamento de um documento que foi gerado dentro do grupo, que é o uhum, esporte sem assédio, né? uhum, Porque a gente sabe que o uhum. assédio, ele não é só um assédio não tem o nome só assédio sexual, né? Assédio de todas as formas, né? Certo, E tem a certo. questão do próprio abuso mesmo, né? Das meninas virem fazerem um curso de técnico e ter que ouvir, vai para a cozinha, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, vai lavar roupa, vai ter filho, vai Uhum. casar, né? Como é que foi isso para você? Teve discriminação nos seus cursos? Teve uma diferenciação? Teve um processo que te desmotivou de alguma forma ou não? Uhum. Esse projeto que você está falando, a gente inclusive tá trabalhando num projeto de uma associação da América Latina de treinadoras mulheres, né? Com a Uhum, Fernanda do México, a Laura da Argentina, a Andrea do Chile, enfim. sim. E como eu já entrei através de um homem, né? O China, ele me marcou muito, porque durante o treinamento eu comecei no meio de treinamento do masculino, né? De Uhum, meninos, onde treinavam meninos mais novos e mais velhos, de 15, 18 anos. E vendo uma menina desse tamanho entrando lá e querendo falar. E o China me marcou uhum, muito quando ele virou e falou assim: essa é a Adriana, e ela estuda no Unicamp, e ela está fazendo trabalho e vai trabalhar aqui com a gente, e o que ela falar
É para você fazer. Não é nem para me perguntar. Uhum. Então, ele passou uma confiança, né? E colocou aquilo, eu falei assim, pô, peraí, né? E então eu comecei assim. Então eu acho que eu perdi o meu medo. Mas a gente vê Aham. sim, eu vivenciei não uma coisa direta, Cláudia, mas eu vivenciei assim. O treinador, quando perde de uma mulher, te cumprimenta diferente, né? O Uhum. treinador, né? O gestor quando tem que Aham. optar por uma mulher ou um homem, às Uhum. vezes, na maioria das vezes, pende para um outro lado, né? Uhum. A gestora mulher, né? E Uhum. eu vou te dar um exemplo, para não te dar um exemplo do nosso meio, eu vou te dar um exemplo de Ih, é só a Adriana ou tá tudo travando? Opa, deu uma Voltar? travadinha? É só Deu. repetir aí, Adriana, pra gente, porque deu uma Beleza. travadinha. Então, rapidamente, então eu vou te dar um Depois a exemplo gente de uma edita, não se academia. preocupe. A gente edita. Tem uma academia que tinha uma dona só contratava treinadores, professores homens para a academia dela, tá? E isso tem no Uhum. basquete. Vamos ser bem sinceros, né? Isso tem. Sim. E eu não acho que é só a gente minimizar esse problema dizendo que é uma questão de competência, porque o que tem de mulher competente, Cláudia, tem muita É treinadora, incrível. tem É. muita treinadora. Não é, mas ela tá ali porque é competente. Então você quer dizer que só tem uma, duas, quatro competentes? Não tem mais É. nenhuma? Então eu acho que é a questão de, claro, de ter a competência e ter oportunidade. Eu acho que a gente tem que ter Uhum. oportunidade, né? Ter a nossa Sim, valorização e ter visibilidade. É isso que a gente tem que ter. Então, exatamente. É. desde o ano passado aí, quando eu fiz as lives, convidei Uhum. várias treinadoras. Poxa, tem treinadoras que eu fiz maravilhosas, né? A Rosana é uma baita treinadora que está no masculino, ali no Corinthians, uma baita treinadora, Sim, sim. né? A gente vê a Nossa, Fernandinha aí no a âmbito live dela é escolar, maravilhosa. É. maravilhosa. É. Então você vai me dizer que não tem mulheres competentes? Tem muita. Então, e vou te falar que na Argentina também, também. Muitos treinadores olhavam Uhum. de. Não é aquela coisa direta, mas assim, você vê que é um assédio, um preconceito velado, mas existe sim. Uhum. A gente, nós conversamos aqui, né? Conversamos com a Pâmela, né? Joras, que é do Uhum, futebol, que é árbitra. uhum, Nós conversamos com a Andréa Silva, né? Que também é árbitra, que também é um mundo bem masculino, né? Conversamos sim. com as meninas que estão fazendo narração de jogos aí, né? Que as pessoas falam, né? Até aqui vocês vão entrar? O que é isso, né? Então, É, por isso que eu é. estou te perguntando essa coisa de técnico, Você porque eu não quer, tinha você quer ver uma conversado passagem ainda. bacana? Desculpa te cortar, Sim, para não sim, esquecer. sim, Você quer ver uma passagem por favor. bacana? Uhum, Quando eu tava com os meninos lá em Campinas, a gente foi jogar uhum, o campeonato lá, a gente foi no tênis clube, que eu me recordo até hoje. Aqueles meninos sim, com 14 anos, é desse tamanho, né? Em cima de mim. é. Fomos no tempo técnico, falei, vai pro vestiário, vamos pro vestiário, né? Entrei no vestiário com eles. Tinha uma moça limpando. Ela falou assim, que é isso? Falei, calma, eu sou treinadora, nós estamos no tempo técnico no vestiário. Ué, Uhum. não estamos fazendo nada. Então você vê que outras pessoas também têm o preconceito, né? Sim, Então foi sim. bem engraçado. É bem engraçado isso, porque assim, aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? Você ter treinadoras, né, mulheres e os rapazes Uhum. são imensos e assim eles abaixam e tal. Tem até uma foto É. super bonita, né, da Adriana Silva como árbitra e o Varejão. Eu não sei se você já viu essa foto. E É super já, bonita, ele já. imenso assim em cima dela, assim, e ela com o apito assim para ele, né? Então é uma coisa, Sim, é sim. uma foto que eu acho assim que é muito icônica desse poder, né? Desse poder masculino que tem essa coisa Uhum. da dominação e você tem uma autoridade lá pequenininha, né? Uma mulher Sim. pequena
né, no meio desses homens enormes aí, e que super respeitam a competência e o lugar que vocês ocupam, né, como técnicas, como árbitras e etc. Mas tem uma outra pergunta também, que é o seguinte: você vê mais preconceito do lado feminino para o masculino? Tipo assim, mais mulheres, né, que estão numa posição de poder e de empregarem as técnicas do que os homens? Não, eu não vejo mais e nem menos, Cláudia. Eu vejo que há dos dois lados, Igual, né? né? Eu vejo que há dos dois lados. Eu vejo que há gestoras enfim, que poderiam dar mais oportunidades. E veja, não confunda falar assim que não, eu sou mulher, eu só vou trazer mulher aqui. Não é isso, né? A gente participou de um curso, eu participei de um curso onde tinha uma proposta de igualdade, né? Assim, Uhum. de trazer né, a mulher. Tá. Ok, você vai ver de 30 palestrantes, 4 mulheres, tá? Uhum. Aí eu fiz eu fiz a mesma proposta, né, a nível internacional, que a gente fez o W Coaching, né? Uhum. Nós tínhamos praticamente 50, 60, 40. Eu acho que isso é você dar oportunidade e trazer as pessoas competentes. Eu vejo um pouco Sim. por esse lado. Eu não vou trazer a Cláudia aqui para ser técnica só porque é mulher. Não é Uhum. isso. Você Mas acha que o porque é mulher e Brasil competente. precisaria de um Title IX, assim? Uma, De uma lei quem? desse, um Title IX, uma lei assim que você igualasse, assim, tem que ter o mesmo número de esporte para mulher, De de número de esportes. esporte para homem, tem que ter o mesmo número de empregados, né, de técnicos do que de técnicas mulheres também, porque aqui é forte isso, né? As universidades Uhum. aqui, o número de esportes dentro do esporte universitário Sim, tem que tem que ser ser o o mesmo mesmo. número para mulher e Uhum. para homem. E tem que ser o mesmo número de técnicas, mulheres e técnicos homens, né? Uhum. Uhum. E agora com essa discussão do neutral gender, que é, por Uhum. exemplo, e você também tem que ter essa diversidade incluída aí. Eu acho que é um caminho sim, mas eu não sei até onde a nossa cultura está preparada para uma coisa dessa, né? Assim, de Uhum. forma. Mas eu acho que é importante a gente conquistar isso, né? Eu acho que a Sim. gente tem que conquistar pelo menos, é o que eu falei, a questão de você ter a oportunidade de ter, olha, eu preciso de 5 treinadoras mulheres. Ah, eu não tenho 5. Tudo bem, vamos capacitar 5, chama um homem e chega nesse número, né? E Uhum. a gente chega ali. Mas eu não sei até onde a gente tá maduro para isso. Eu acho que isso daí vai bem pouquinho. A gente não consegue ter o mesmo número de equipes femininas e masculinas, Pois Cláudia. é, É, você tem esses dados de quantas técnicas mulheres a gente tem no Brasil hoje? Não. eu fiz técnicas no Brasil, não, assim, no Brasil todão, não. Mas eu fiz uma vez, eu falei assim, não, eu preciso ver esse número, né? Eu falei assim, Uhum. peraí, na LBF, quantas mulheres teve na LBF, né? Você pode Uhum. contar e vai sobrar dedo, né? Laís, Arilza, teve a Liz Uhum. Dave, que foi campeã, e teve por um Sim. momento a Tati em Catanduva. Ó, 4, e não tivemos mais que 2 ao mesmo tempo na mesma temporada, tá? Na Sim. Argentina, a mesma coisa. Teve uma, que é a Lali Gonzalez, nas edições desde que foi formatada a Liga Feminina. Aí eu Uhum. fui olhar Euroliga. Não passavam de 3. Uhum. Eurocopa, não passavam de 3. O único lugar onde você tinha um pouco mais de equilíbrio é os Estados Unidos. Inclusive com mais números de assistentes técnicas mulheres. Uhum. Porque a cultura aí, você sabe que a cultura aí, você passa de jogadora, aí você vai assistente, e você tem uma hierarquia, um programa, um projeto de Sim. carreira, Sim. né? Não é sai É. aqui, volta para lá, eu não entro aqui, você não entra lá. Não, não é assim. É E, uma coisa bem né? que todos eles se ajudam, né? Parece que existe uma cooperativa entre atletas e técnicos e Sim, professores e sim. tal. É bem interessante, E porque eu não importa de que posso. time você faça, você venha. Exato, Você exato. vem, Eu não sei o se esporte tem é alguém importante.
alguém das federações aí, Paraná, Santa Catarina, mas eu acho que esse número também não é muito maior, não. Né? Uhum. Campeonato Paulista mesmo, se você tirar Santo André, é tudo técnico homem, né? E teve a Branca, que foi técnica do Paulista em Americana, ou seja, a gente nunca teve, no mínimo, metade mulher. Nunca. Que eu me lembre, nunca. Sim. Quantas técnicas... Eu vou te fazer uma pergunta, já que você sabe mais do que eu nesse assunto. Em toda a história da nossa seleção, quantas mulheres foram treinadoras da seleção brasileira? Uma, né? Maria Helena e Leninha, né? Quer dizer, na verdade, duas, né? Teve a Não tinha Adriana mulher, Santos, né? não tinha técnica competente. Desde aquele tempo até agora não tinha uma técnica competente. E não vou entrar no médio, Não, e não tô outra falando coisa, né? de ninguém. Eu Se tô você falando pensar, se você pensar, tinha. Agora, eu não sei se você deu uma olhada em umas lives nossas aí, tem uma live do Miguel, que é uma live muito importante para a história do basquetebol feminino, em que o Miguel diz sem medo, assim, não existia nenhum apoio ao basquetebol feminino. E o sim. Brito Cunha, que era o presidente, na época dizia que se você quisesse dar um presente para o inimigo, você dava uma equipe Uhum. feminina para a pessoa Uhum. treinar. Né? Sim. Agora que a gente chegou nesse assunto, a equipe feminina, você acha que é mais resistente às técnicas mulheres? Se elas são resistentes, É. acho que não. Posso estar errada, mas eu acho que Uhum. não. Acho que Você vê não. uma certa cumplicidade aí entre quando você tem uma técnica mulher, um time feminino, ou, pela sua experiência, pelos seus 24 anos de experiência aí, né? Qual que é a sua visão de ser técnica do feminino? Por que que você acha que as pessoas consideram ser mais difícil do que treinar, do que o masculino? Ou se é só uma questão de glamour? Eu acho que a gente vai esbarrar naquela questão de valorização. Quando a gente começa a falar, eu só tô técnico do feminino, mas o meu sonho é ir para o masculino. Uhum. Ou, eu voltei a ser treinador de feminino, ou seja, voltei. Né? Você vai Uhum. associando essas coisas. É a Uhum. mesma coisa que você falar, o que eu tomo muito cuidado, porque eu acho que a gente vai por um caminho errado, assim. Eu preciso evoluir de mini basquete para adulto. Por quê? Porque o cara do mini basquete não é um puta craque, não é um puta técnico. Na Argentina, Uhum. você tem lá no manual que os melhores treinadores têm que estar no mini basquete. Então, essa mesma coisa começa com, sou técnica do feminino e do masculino, né? Uhum. O jogo do feminino é pré do masculino, né? É pré Uhum. do masculino. Então, esse tipo de coisa vai tornando uma consciência aí, sei lá, se é Uhum. coletiva aí, de que, assim, peraí, o técnico masculino é mais respeitado, o cara pá, né? Uhum. Mas aí você pega uma técnica e vou falar assim, a Sandy Brondello vai ser técnica do seu time. Você vai Uhum. trocar ela por um treinador homem? Então, eu acho que Exatamente. é você valorizar a mulher que está ali, né? E Uhum. a mulher também tem iniciativa, Cláudia, de se capacitar, né? Porque Sim. aquilo, eu preciso porque eu sou mulher? Não, eu preciso porque eu sou capaz. Então, a gente fez uma live com a técnica Liz Mills, que é a Uhum. técnica do Quênia, que fez, né? E naquele jogo ela ganhou do Neto, né? E Uhum. naquela nossa live ela falou muito sobre isso. Eu me coloquei, né? Eles viram e eles me respeitaram pelo conteúdo, pela minha postura, pelo meu profissionalismo. Eu acho que é Uhum. isso que a gente precisa conquistar. A gente tem pessoas maravilhosas. Você vê a Bruna aí de Blumenau fazendo, né? Eu assisti algumas coisas dela e o material dela. É uma pessoa que se coloca, que te mostra que tem um conhecimento. E eu acho que é isso que vai tirar Uhum. esse preconceito, né? Mas Sim.
assim, a gente fala, né? A gente fala, vai ser técnica masculina é gostoso porque você fala com os caras, não tem essa, você grita, a mulher é mais temperamental, mas isso faz parte, homem e mulher, não é porque um é mais, outro é menos, é porque é diferente, Sim, né? Simples, exatamente. né? É, porque o universo masculino, né, e o universo feminino são distintos, mas não Sim, necessariamente são é, melhores ou piores. Mas existe, né? Existe essa coisa mesmo sim, do próprio discurso, né? De ser uma coisa de diminutiva, né? Você ser técnico isso. feminino significa que você não é tão competente assim, porque senão você estaria no masculino, né? Boa noite, Isso. Suzy. Chegou a Suzy aí. A Suzy esquenta essas lives aí. Ela põe umas perguntas aí que a gente fica até de cabelo em pé aqui. Eita! Se o convidado vai responder ou não. Mas, assim, a outra coisa é o seguinte: você começa na escola, né? E você Sim. começa na escola e depois você vai treinar as equipes de base, né? Qual é a importância que você vê das equipes de base para ter um basquetebol mais forte, ou qualquer esporte mais forte? Uhum, uhum. A gente fez um estudo no grupo da UOS, né, com o pessoal do basquete feminino. A gente reuniu um pessoalzinho do basquete feminino e nós elencamos alguns pontos, e dentre eles, né, problemáticas do basquete estavam massificação, a capacitação, acessibilidade, né, com o top 3 ali, né? Uhum. Então, eu acho que é indiscutível que a gente tem que levar o esporte para a escola, né? E fazer esse Uhum. esporte na escola acontecer, né? De Uhum. maneira maior, de maneira mais, com mais conhecimento, com mais oportunidades. Porém, Cláudia, nós somos, como a Argentina, um país com uma cultura clubística, né? Uhum. Então, não dá para a gente falar assim, peraí, vamos fazer um projeto que o ano que vem a gente vai ser igual aos Estados Unidos, a gente vai ter uma cultura escolar. Não, não tem. Né? A gente tem que caminhar nesse sentido. Então, os clubes precisam de apoio, porque os clubes estão morrendo. Porque você não tem mais clube, porque o, o, o Walter, né, o Vladimir da Liga Escolar falou, acessibilidade, você não consegue pagar um torneio, né? Você não consegue competir. Né? Na Uhum. Argentina, você tem uma cultura que você tem 10 clubes no bairro, os 10 estão jogando. Sim. No nível que for. Né? Você tem 3 clubes, 2 clubes ali naquela chave que são top, e os outros 4 estão ali para jogar, vai perder. Quantos jogos eu ganhei de 70 pontos de diferença? E Uhum. tava tudo certo, porque as meninas queriam jogar. Claro, você fica, né? Sim, Mas queria jogar. Então, e aí com o China, a gente conversou bastante também na nossa live, que assim, por que o clube não ajuda uma escola? Por que não há uma parceria do clube com a escola? Por que não há uma parceria de uma escola particular com uma escola de Estado? Que Uhum. parceria? Uhum. Não sei, vamos sentar, vamos conversar de espaço, de técnico, de material, não sei. O China também falou que ali em Campinas parece que acontece alguma coisa nesse sentido. A mesma coisa das Uhum. ligas, Cláudia. Por que não se entende as ligas com a federação? Você conversou Sim. com o pessoal, a Federação do Paraná e Catarinense estão fazendo um trabalho incrível, aumentando o número de equipes. E o nosso Sim. está ali, estacionado, porque é muito caro. Por que a gente Uhum. não se entende, Jesus? Eu pergunto. Né? Por que a gente não. É verdade. A É, gente, a gente, é. a gente vai contra nós mesmos. Porque é uma Né? competição que vira, por exemplo, na terça-feira eu conversei com o Vladimir da Liga Paulista, né? Que é da Isso, Liga São Paulo. E assim, isso. acaba a liga sendo formada porque se chateia com a federação, né? Não estou dizendo que é o caso do Vladimir, entendeu? Viu, Sim, sim, Vladimir? sim. Não estou dizendo que é o seu caso. Eu estou dizendo que
as ligas acabam querendo serem independentes por causa do problema com as federações. E as federações acabam dando apoio a ligas independentes e até saindo, né, porque não se comunica com a confederação. Então, era difícil mesmo. Eu acho que a CBB estava muito difícil antes do Gui. Né? Mas o Gui, assim, tem provado ser um cara super legal, um cara super honesto, um cara super aberto, né? E que valoriza tanto o feminino quanto o masculino, que colocou uma dirigente junto com ele, né? Que é a Paula, e que deu a Paula, assim, a liberdade para ela construir a equipe dela da maneira que ela entender. Assim, não é que ele deu, né? A gente também tem que melhorar essa linguagem, né? Ele não deu, né? Assim, ele fala isso. Eu não dei a Paula essa liberdade, né? Assim, ela é minha convidada de ser a vice-presidente para fazer o trabalho dela, né? Então, que poderia também a Paula ter saído como presidente e ter convidado o Gui, entende? Assim, acho que uma coisa não exclui a outra e assim, busca-se essa união, porque quem acaba perdendo não é você, não sou eu, né? Quem perde é a criança, quem perde é o adolescente, que não tem E time para aqui, jogar, que não tem onde ir, né? Sim, você vê aqui em Santo André, foi feito junto à LBF, também quando a Laís entrou como secretária adjunta aqui, que conseguiu fazer uma parceria ainda mais forte com a educação, a gente viu Santo André resgatar as crianças dentro da quadra pedindo autógrafo escrito para a jogadora. Coisa que a gente não vê. Né? E conseguiu trazer isso e encher o Della Antônia de crianças. E a gente tem projeto de levar, de fazer núcleos, né? De levar o basquete, porque às vezes o basquete a gente fica esperando a menina vir até nós. E a gente sabe que o deslocamento é uma coisa difícil para a gente. A gente tem que ir de alguma forma, né? Mas acho que a gente perde. Porque assim, tudo hoje em dia, e eu vejo assim de fora, e tô aqui, né? Não tô dentro do problema no Brasil e tal, mas eu vejo assim que muitas das teorias que eu estudei, né? Que você estudou na Unicamp, né? Nós somos crias dessa Unicamp, você na sua pós-graduação e graduação, eu na pós-graduação apenas. Mas, assim, as teorias que eram colocadas ali pelo João Freire, né, que essa coisa do esporte educação, do esporte educacional, os projetos do Robertão, né, aí eu vejo também, por exemplo, que eu fui trabalhar na USP, os projetos do Dante, né, que era um projeto de trazer essa pedagogia do esporte para perto da escola, de valorização do esporte como um elemento pedagógico, um elemento educacional, não é? E que foi deturpado, tudo isso foi deturpado para uma prática que não era mais prática de atividade física. A aula de educação física virou uma, né, terapia de grupo, né? Pô, vamos fazer rodinha e vamos conversar, né? E não era bem isso que a gente estava... Mas, assim, apesar de todas essas dificuldades aí, Cláudia, eu acho que a gente ainda precisa se despir um pouco de querer ser a mãe da criança ou o pai da criança e de ficar esperando. E aí eu trago uma fala do próprio Neto. Ele falou assim, a gente não tem que esperar, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. Não precisa esperar, se a gente esperar o ideal, a gente não faz. Exatamente. Então, você veja, eu comecei no escolar e a minha escola, eu fui junto com a minha escola competir com um time de handebol e vôlei na Argentina. Porque eles faziam esse intercâmbio de torneio no escolar. E tem muita escola assim. Olha que espetáculo. No escolar. Olha que espetáculo. Né? Não é? Então, assim, por que a gente não começa, por exemplo, eu sou professora de uma escola particular, eu tenho uma escola aqui do estado aqui ao lado. Chega lá no professor, e aí, por que o basquete não tem na sua escola? Porque você não gosta, não tem capacidade? Como que eu posso te ajudar? É material? Quer vir aqui? Vamos ir aí. Se você fizer 2, 4, 5, você faz um quadrangular, um torneio na sua região. Né? Aí, olha, o Arodi acabou de entrar aí, e o Arodi é um dos caras que mais trabalha no basquete, nessa equipe de base, com meninas. Esse Arodi é sensacional, Arodi, um abraço, viu? Esse cara é sensacional, eu adoro ele, eu adoro as meninas dele também, assim, os alunos dele são maravilhosos. Você veja, o Arodi faz um trabalho lindo, há tempos,
né? Uhum. E assim, e eu não conheci o Arudi, assim, né? E outro cara que eu conheci também, que eu falei, putz, grila, que cara, é o Rodrigo, no Recanto. Esses caras Uhum. fazem e são homens, né? Que a gente estava falando agora há pouco. São homens que fazem trabalho no feminino excelentes e que não tem discussão se é homem, se é mulher. É um trabalho. Tá Sim. entendendo? Uhum. Tem essa. E são professores maravilhosos. O Arodi, eu já vi conversas aí dele, e ele conta histórias com as alunas dele que eu acho incrível, né? Incrível. Uhum. É incrível você Então, pensar que, porque assim, quanto mais você aumenta o leque, né? E é isso por isso que eu te uhum, perguntei da importância do trabalho de base, é que quanto mais você aumenta o leque, mais você aumenta o poder de escolha, né? Você ter sim, de 5.000 a 10.000 meninas para você escolher o trabalho de base de uma seleção brasileira é muito diferente do que três ou quatro, entende? E eu estou falando que as crianças acabam perdendo, porque assim, veja Belo Horizonte, né? Você tem uma escola com uma superestrutura como o Santo Agostinho, mas não tem com quem uhum, jogar, porque não tem é, clube em Belo Horizonte, né? Você tem a escola Santo Agostinho, mas quantas outras escolas têm tantos times bons quanto o Santo Agostinho, né? uhum, E uhum. por que que as escolas não investem, né? Assim, Pois tem é. essa história da educação física aí, que não deixa a gente esquecer, que entraram aí, educação física cuida do corpo e mente, né? Desde essa época que a pessoa fica discutindo qual que é a identidade da educação física, né? Mas como historiador, assim, eu devo dizer que todo o processo, né, dos Estados Unidos de fazer uma educação física, né, menos esportiva, culminou num processo em que não deu certo. Entendeu? É. Está se Sim. voltando agora, né? Essa prática esportiva, pedagógica. Por quê? Porque é quando o jovem viaja. Você foi à Uhum, Argentina, né? Se você não uhum. jogasse, você teria oportunidade de Argentina quando? Quando você fosse adulta, Sim, né? verdade, Então, verdade, e essa independência, essa coisa toda que as pessoas verdade. acabam não valorizando. Mas vamos lá, você vai da equipe de base para a equipe adulta, você é assistente técnica hoje do Santo André. Então, assim, dê aí para gente, qual que é a sua análise do basquetebol feminino brasileiro? Bom, a primeira nós já falamos que é essa massificação, né? A gente precisa ter quantidade para a gente poder ir qualificando as atletas, né? Uhum, E, e uma coisa que eu vejo é assim, nós precisamos resgatar alguns valores dentro do nosso trabalho. Por quê? Porque a gente vê meninas preocupadas em quanto elas vão ganhar na ajuda de custo do que o seu empenho em ir treinar, fazer um treino extra, por exemplo, né? uhum, A gente inverte alguns valores. A gente vê meninas, por exemplo, vem jogar no adulto. Putz, vou ter que treinar mais um período. A gente precisa, se a gente não tiver quantidade, a gente vai ficar refém, entre aspas, desse tipo de situação. E isso uhum. só prejudica, né? Então, a gente precisa aumentar o número de praticantes e aumentar a competitividade entre elas. A gente Sim. precisa disso para poder chegar lá. O outro passo é os técnicos que estão se capacitando. Então, a gente vê aí o Adelante com uma iniciativa super bacana aí da Confederação. É, Nós é. temos aí um rumor aí de uma escola de treinadores. Nós temos grupos de estudos maravilhosos, que é só você escolher e participar. Então, capacitar para poder dar conta disso, né? Sim. E eu vejo o Neto trazendo aí com a equipe dele, trazendo um pouco desse valor e dessa mudança de postura, de profissionalismo. Eu acho que estava faltando isso Uhum. para a gente. Porque Sim. um pouco antes de eu ir para a Argentina, a gente estava vivendo um momento que, assim, o Brasil, ele caiu um pouquinho assim, mas as outras Uhum. equipes subiram assim, ó. Né? Se o É. Brasil fizesse um pouquinho de esforço, ele estava aqui. Então, Verdade, assim, verdade. se o Brasil fizer um pouquinho de esforço, pouca Uhum. coisa, se fizer todo o seu esforço e a gente conseguir, de uma forma
conjunta, né, de unidade, como diz o Shima, trabalhar ao redor disso, a gente vai voltar nos áureos tempos, né? Exatamente. Porque não tem como a gente se conformar mais e colocar aquela desculpa, mas quando foi campeã mundial, olímpica, o paulista também tinha 5 times. Mas não é mais aquela época. Aquilo já não basta. Exatamente. É. Aquilo não basta mais. Uhum. Então, a gente, essa mentalidade, Cláudia, e praticar os valores que a gente ensina. A gente não ensina disciplina, a gente não ensina união, a gente não Sim, ensina trabalho em... Por que a gente não faz isso como treinador, como gestor, como profissional de basquete? exatamente. A gente não faz. A gente tá brigando com outros porque tá marcando zona e no regulamento não pode marcar zona e o cara... A gente tá nisso ainda. Enquanto os outros... Pois é, exatamente. Então, eu vejo o basquete do Brasil assim, num ótimo caminho, porque nós estamos dando Uhum. esse passo, só que na pandemia a gente deu um passo assim, saímos daquela inércia, né? Sim, Mas se a bom, gente não fizer, é, se não der outra força, você volta para trás. A gente precisa dar o outro passo, que é colocar em prática, né? sim, Mas eu acho que a exatamente. gente está num caminho. A gente tem jogadoras maravilhosas, tem várias jogadoras fora do Brasil, Uhum. sabe? Outro dia eu escutei, mas a jogadora, não pode deixar a jogadora ir para fora para os Estados Unidos. Eu falei, raios, por que que não pode? O que a gente tem que trabalhar para ter mais aqui, não para tirar a outra de lá e trazer para cá. Exatamente. E a outra de lá, e eu acho que essa foi uma conversa que eu tive com o Vladimir, que foi muito legal, é a gente entender, né, que quando a jogadora sai, ela volta com uma experiência muito legal para compartilhar, não é? Outra, outra E esse coisa. compartilhamento é que faz essa coisa grande de qualquer esporte, porque você aprende a jogar com outras escolas, né? Igual, por Sim, exemplo, os jogadores que saem de futebol, que saem para jogar na Europa, voltam com outro futebol, né? Assim, o Varejão mesmo, sim, agora, o Varejão voltou, né? Tá agora no Cavaliers. E aí, olha só, que coisa mais maravilhosa, que sim, é ele sim, ir, voltar, ele vai para o Brasil, ele joga aí, volta, Damires vem aqui, joga, vai, joga no Campinas, já vem em sim. Campinas, né? Quantas Então, jogadoras tem na Euroliga? Euroliga? Quantas jogadoras tem internacional, Euroliga, Eurocopa? Para ganhar sim. rodagem, para ganhar números. É. Isso faz parte E a Adriana Santos está fazendo um trabalho super legal, né? Porque ela fez um levantamento de todas as jogadoras Sim, que estão fora do Brasil, as que estão aqui isso. nas universidades, que estão jogando por aqui e tal, Uhum, para poder, sim, assim, saber onde estão as nossas jogadoras. Mas o que você falou sim. é que é o que a gente tem que fazer, né? Ter mais aí, né? E ter mais aqui também, porque aí Claro. aumenta ainda mais. Quanto mais... Olha, o voleibol é grande. Eu fico pensando na inteligência do Zé Roberto, porque as meninas vão para a Turquia, as meninas vão para a China, as meninas vão para tudo quanto é lugar. Né? Aí depois ele pega todo mundo, ele estuda todas as escolas, e aí você tem um resultado. Menina, eu estava vendo isso outro dia, eu fiquei impressionada. Quando existia o Grand Prix de voleibol, Uhum, sim. né? E acho que em 12 versões do Grand Prix, elas ganharam 11. É uma coisa assim, sabe, de um ponto, assim, né? Então, como Uhum. é que você forma, né, esse time tão forte? E agora ele está aí, né, formando outro time. Mas veja bem, né? Você não é só Sim, uma Fernanda Garay, né, claro, uma das claro. meninas que forma essa coisa. Mas assim, também não é se fala assim, você vai formar um time de basquetebol na Damires, na Ramona, na Érica. Sim, Não, olha, cara, eu tenho a Beth lá de Belo Horizonte, eu tenho a Clara lá do não sei sim. aonde, eu tenho a Mas Fernanda, eu você tenho a Cláudia, veja, entendeu? sim, você veja, Cláudia, porque, assim, da última vez que eu vi, não sei se esse número é exato ou próximo de 30 meninas que estão jogando nos Uhum. Estados Unidos. Eu que conheço algumas atletas, já aumentou a competitividade dentro, porque elas falam assim, peraí, antes ninguém sabia quem estava nos Estados Unidos, as meninas estão lá treinando pra É. caramba e o Neto tá chamando. Se eu não correr Uhum. aqui, daqui a pouco vai ser formado um time com as meninas que estão nos Estados Unidos só.
Então você vê Exatamente. as meninas já. Então esse tipo de competitividade não pode ser só que tem que ser desde lá de baixo com a quantidade de meninas. Né? E eu Exatamente. tô adorando isso, eu tô adorando isso. Então tem umas É, discussões isso, aí nas isso é redes uma coisa sociais. que que me faz muito ficar feliz também, é que essa equipe assim, né, que está sendo formada hoje na CBB, né? Você vê que tá a Adriana, tá a Lê Minati, tá a né, a Alessandra, Incrível. né? É incrível a gente ter esse povo dentro, assim, que tem uma garra e que são pessoas inspiradoras que vão acabar aí inspirando essas meninas, né? Eu acho que nem a competitividade, assim, eu quero ser melhor do que você, mas eu quero ser melhor para ser convocada, sabe? Que Isso, era o que esse é o existia pensamento. antes, aquela garra, né? Que as meninas jogavam machucadas, jogavam não tinha nem tênis direito para jogar, mas ia para a quadra de qualquer forma, né? Isso. Essa garra toda aí. Isso. E agora me conta aí, agora vamos voltar aos planos de Santo André. Como é que tá? Como é que tá essa coisa aí de Santo André? Então, esse ano eu estou fazendo um trabalho mais voltado para a base, então eu não estou ali acompanhando diretamente a equipe adulta, né? A Uhum, gente tem alguns projetos que ainda estamos fazendo treinos virtuais, aqui ainda não foi liberado o treinamento presencial, então nós estamos ainda na etapa de formatar essa volta gradual, né? uhum, Mas há alguns projetos, como eu te falei, de levar, aumentar os núcleos de prática aqui em Santo André, né? Em algumas comunidades, algumas escolas, fazendo um grupo de trabalho ou com o professor ou com o próprio staff do basquete feminino. Então, há um projeto aqui para ser desenvolvido quanto a isso. Né? Nós temos as uhum, equipes de base de Santo André que são sempre levadas com um trabalho incrível, está sempre ali no uhum, Campeonato Paulista, então isso a gente segue, né? uhum, E a equipe adulta, que é o espelho, né? Que é o que a gente precisa, né? uhum, Agora, se a gente pudesse, me veio à cabeça agora uma outra coisa para melhorar a prática, na Argentina, por exemplo, para você jogar o sub-19, você tem que ter o 13, o 14, o 15 e o 17 para poder jogar o 19. ah, Você não pode jogar se você não tiver todas as categorias e você não joga o uhum, metropolitano adulto se você não tem toda a base. Ou seja, você tem que ter. Isso é uma ter todas, talvez, mas ter no mínimo três, no mínimo duas, já é um começo. uhum. E É, se você joga exatamente. metropolitano A e B, você tem que ter todos do A e todos do B. Uhum, Então, me veio na cabeça essa dica também. É um caminho, né? Uma liga de desenvolvimento, né? É um outro caminho, que a CBB uhum, aí parece que tem um projeto legal também, que está iniciando aí a viabilidade. uhum. E, e vamos embora, né? Estamos na LBF, estamos nos projetos e Santo André segue o seu caminho. Santo André é um clube que tem uma história, que tem uma consistência, né? Uhum, E a gente tem uma gestão pública que dá esse apoio, né? Isso é uma vantagem, né? Que a gente não vê isso em todos os lugares, o que é uma pena. E, uhum. e vamos seguindo aí o caminho Seguindo o aberto fluxo, né? O caminho pelas aberto, gigantes, né? pelas gigantes. É. É isso Para aí. você ter uma ideia, no time que eu trabalhava no Sub-19, tinha três Uhum, atletas de Santo André naquela medalha de bronze, né? Que é a Kaká, que hoje está jogando, né? Teve a Sassá, né? uhum, A Jéssica, que é uma jogadora que não está mais jogando, né? Teve a Yasmin, que está fazendo um trabalho incrível aí no Veracruz, né? Que uhum. se firmou. Então, assim, Santo André é um celeiro de atletas, de grandes mulheres, de grandes treinadoras, né? Então, Sim, vamos seguindo. e é uma coisa que é assim, é super forte nesse sentido, né? De que Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, né? A gente Sim, tem esse também. ABC aí que é assim, né? O Hum, celeiro, esse Brasil maravilhoso aí, mas é uma fonte muito grande de jorrar sim, campeões, né? Jogadores mesmo sim. bem interessantes. E, Adriana, a gente tem no mundo hoje 23%,
né, de meninas que se engajam aí em atividade física e esporte. Como é que você vê isso aí no Brasil, aí em Santo André? Você vê meninas interessadas no esporte? Você vê que esse número tem caído ou eles têm se mantido estável? Olha, para ser bem sincera com você, como eu não trabalho diretamente na escola, por exemplo, onde você vê mais esse tipo, ou tem mais um feedback ali direto, eu não Uhum, sei te responder. Mas eu trabalhei e trabalho um pouco em academia, nos clubes, né? uhum. Caiu, caiu bastante. E hoje, coincidentemente, hoje, a gente estava no treino virtual e eu fiz a pergunta para as meninas: quem assiste basquete? Ela quase não assiste basquete. Eu falei, mas vocês jogam basquete, gente? Vocês não assistem basquete? Né? Uhum, uhum. É, a gente vê meninas que pararam de praticar porque ficou virtual, aí tem a menina que parou de praticar por causa da tecnologia, aí tem menina que parou. Então você vê que caiu, realmente Sim. caiu, realmente caiu. E assim, Eu agora você tenho. tocou um assunto interessante. Olha só, quando eu era criança, que jogava handball, eu tinha Uhum. foto de todas as jogadoras, né? E assim, por exemplo, o Baca era meu ídolo. Meu ídolo, eu queria ele de técnico, mas eu nunca joguei tão bem para jogar na seleção dele, né? Mas É. assim, eu acompanhava as jogadoras, acompanhava todo mundo. Aí basquete, eu fascinada com basquete. Meu pai adorava a Norminha, eu tinha foto da Norminha lá direto, Hortência, a Paula, e todo mundo, e Janete, e, assim, aquela coisa, a gente sabia os números, sabia estatística. Hoje em dia, assim, eu conheço pessoas que praticam esporte, né, adolescentes e tal, e aí eu pergunto, você assiste? Não. Você sabe quem Não, foi a medalhista olímpica? não, Você sabe que você acabou de não treinar com o sabe, medalhista não olímpico? Não. sabe, não sabe, Cláudia. E assim, as meninas de Santo André poucos sabem da história de Santo André. A gente fez um treino e eu fui falar, falei a história de Santo André. Eu falei, vocês sabiam que a Laís Helena foi jogadora e que ela foi medalhista? Não, não sabe, Não né? sabe, não sabe. E É, eu vejo um pouco isso. A Leminati, ela faz um trabalho incrível e ela fala que assim são os dois lados, né? A criança, o adolescente que está nessa tecnologia, isso realmente leva a atenção deles para isso e é a geração deles. E uhum, a gente tem que entender isso e usar isso de alguma forma. Nós exatamente. temos que aprender como tirar proveito, né, entre aspas, disso, para atrair um pouco mais, Exatamente. É, não é? exatamente, tirar proveito disso. E outra coisa que o China fala disso, né? As pessoas, assim, por exemplo, muita gente do Roof Talk pediu mesmo que a live fosse em um dia diferente, porque afeta, né? Eles acabam chegando em casa Sim, sim. tarde e tal, se preparar para a Uhum. conversa e tal. E aí, mas assim, são pouquíssimas pessoas desses grupos que a gente vê nas lives. Por exemplo, nas lives do China, né? Aqui eu nem digo, porque eu nem sou famosa, não, nem tem que vir na live no dia que é. Mas Claro assim, que é. depois a gente vê aí 350 views, 350, né? Isso Sim. é legal que as pessoas vejam depois, mas na hora que o convidado está aqui, seria legal também ter 300 pessoas fazendo pergunta, e, né? Seria Claro, legal, eu acho claro, também. Mas eu acho que claro. falta esse envolvimento aí e a gente tem que aproveitar, a gente tem que saber da onde a gente aproveita, entendeu? Da onde a Mas, gente então, pega. ô, Cláudia, vamos propor uma reflexão. Uhum. Voltar naquilo que eu falei, a gente tem que praticar o que a gente ensina. Não é só aqui. A gente vê É. cursos, a gente viu cursos de altíssimo nível e qualidade, onde você não tinha 20 treinadores do Brasil. Eu fiz lives que tinham mais argentino, mexicano, paraguai do que brasileiro. Tudo bem, você tem o problema da língua? Tem. Mas vamos combinar.
se você fizer um pouco de esforço na linguagem técnica, você consegue entender um espanhol. Sim. Ou você consegue... Agora, live de atleta, eu tento dar uma espiada e participar do máximo que eu posso, mas você não vê. Então, como que a gente fala de capacitação se a gente não se empenha em assistir um conteúdo de uma live, em assistir um curso? Eu teve um curso aí de capacitação do Paraná que eu fiquei louca, porque eu não consegui fazer tudo. Mas eu fui pegar os vídeos depois para dar uma olhada lá. Eu fui olhar ali depois, né? Grupos de estudos. Então, a gente não tem a cultura de prestigiar e aprender com o nosso companheiro. Por isso que eu estou te falando, nós não praticamos aquilo que a gente fala para o nosso atleta. Aí você vai cobrar que o atleta não vê um jogo, que o atleta não pratica, que o atleta não faz um treino extra? Exatamente. Qual é o seu treino extra? Qual é o seu treino extra? Exatamente. A gente fez um meeting com treinadores incríveis. Que acho que eles falaram assim, deixa eu ajudar essa menina que está tentando falar inglês aqui, porque eu estou ficando com dó dela, deixa eu ajudar essa menina aqui. Eu não sei como, mas a gente reuniu pessoas... Olha, se a gente teve 20, 15 brasileiros, é muito. Exatamente, é o que o Vladimir está dizendo aí, né? Não prestigiamos. Mas eu vejo isso em todas as áreas, né? Eu vejo isso em todas as áreas. O prestígio, ele sempre vai para alguém de fora, mas ele não vai para a pessoa de dentro ou para o próprio brasileiro. Isso é muito triste. Mas aqui, nós estamos chegando aí no finalzinho. Eu queria pedir para você deixar um recado, uma super mensagem aí para todo mundo que está assistindo a gente e que vai assistir a gente depois, né? Depois. Assim, primeiro, assim, eu não dei conta de passar o dedo aqui, de ver quem estava aí e quem não estava, mas eu quero deixar um abraço a todos, depois eu vou verificar, vou ver de novo. Agradeço muito quem participou e quem vai aí depois. Teve gente que não veio, que me mandou, mas fez questão de mandar. Adriana, não vou conseguir estar. Mas vai ficar aí gravado, vai ficar no YouTube, vai ficar gravado. Vai pro YouTube, né? Então... mas a gente... e você pode fazer download. O Vladimir me perguntou se podia pegar e colocar lá no site da Liga. Pode? Pode fazer, faz isso, né? Acho que é um jeito de divulgar. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez, Cláudia, obrigado pela oportunidade, por me escutar, né? Nada mais do que pensamentos aqui, opiniões, simples opiniões. E o que eu costumo dizer, uma frase que eu gosto muito, é assim, a gente não pode voltar e começar de novo, mas a gente pode sempre recomeçar e construir um novo final. E depois dessa pandemia, é uma reconstrução constante, né? Do seu minuto para a sua hora, para o seu dia, para o seu mês. Então, que a gente possa recomeçar, né? E a nossa psicóloga também falou muito para a gente, que a gente durma com gratidão e acorde com esperança, né? Então, que a gente possa praticar que a gente possa praticar tudo isso, que a gente possa compartilhar mais, né? Que a gente possa se ajudar, que a gente se dispa de egoísmo e de tudo, e que a gente trabalhe pro basquete. E pro basquete feminino, uma atenção especial, né? A gente tem que puxar um pouco o saco também. Eu acho que os dois estão precisando de uma força assim extra comum para poder voltar. A gente tem uma história muito vitoriosa dos dois lados, né? E acho que está precisando de ajuda dos dois lados, né? Para os dois lados. Mas é claro que a paixão da gente pelo feminino é bem maior, né? Com certeza. É isso aí. Mas sou eu quem agradece muito a sua participação, Adriana. Eu sei que você é super ocupada aí, né? Imagina. E agradeço também a participação de todo mundo que está aqui. Né? Assim, é importante, né, uma participação de uma Liga São Paulo, é importante a participação do China. Ô, China, quando que é a você aí? Semana que vem, já? Quarta-feira, de volta com o seu programa? Responde aí pra gente, porque aí vai ficar gravado aqui. E a gente talvez a gente até faça uma dobradinha assim, né? Uma quarta-feira é o China, da outra sou eu. Aí começa dia 2 de junho, às 20h15, né?
E tem Aí, Passa-Bola China no canal do China essa bola- Basquete. Então, o China, por eu favor, vou, vamos onde prestigiá-lo. eu for, eu vou agradecer o China sempre. Um abraço. Não, ele é uma graça, né, menina? Que coisa, que presente para o mundo que é esse É, China aí. é A uma gente tem que graça. agradecer o jogador que foi e o propagador do basquete que ele é, entendeu? Então a gente só tem que Exatamente. agradecer mesmo muito, muito, muito. Eu adorei essa frase. Vou dormir hoje com gratidão e amanhecer com esperança. Eu acho que a gente até faz isso, né? Mas dar nome ficou bem É, bonito. é. Ficou E é, bonito, né? Não então, é minha, não, é da nossa psicóloga Márcia Regina. Ela é tá bom. uma sábia. Nós vamos adotar aqui A na Van já nossa adotei. da vida. Tô adotando, já adotei na vida, assim. Só não tinha dado nome ainda para essas coisas. Mas Legal muito demais. obrigada a você, obrigado a Obrigada. todo mundo que está aí. E assim, semana que vem, quinta-feira, infelizmente, semana que vem não temos live. Voltaremos em junho, junto com o China, ou na terça ou na quinta. É, Vamos fazer. Semana que vem vai ser a sensacional. semana da enquete. Então, preste atenção, votem lá no dia que vocês querem a live do Mulheres à Sexta, e aí a gente volta em junho com o dia que vocês escolherem, tá bom? Olha que maravilha, a gente tem que escolher dia para falar de basquete. Olha que delícia, Pois é, olha, não legal isso é? aí. Só não pode ser quarta-feira. Se for quarta-feira, eu Maravilha. vou ter que alternar com China. Aí eu faço o horário, ele faz outro, ou a gente faz uma quarta, ele faz outro, mas quarta-feira não pode. Mas dia 2 Vai de dar junho certo. temos aí, China, basquete com China aí. Tá bom? Um abração para vocês. Vamos... tem jogo Santo André agora pela frente, não? Sexta-feira tem jogo. Amanhã. Amanhã tem jogo do Pela Santo TV André. Cultura? Não, amanhã é pela TVN Esportes. Pelo site da Liga, tem a LBF Live. É só clicar lá, faz o cadastro, é gratuito para quem não tem. E tem os jogos ali ao vivo. Opa, aí. Tá vendo, gente? Opa! Olha. Tamo lá, Vamos tamo lá. lá. Vamos baixar lá, então. Tá legal. Obrigada, querida. Obrigada, Super querida. abraço. Até a semana Obrigado. que vem. Ó, até sexta-feira. Vou lá ver. Isso. Tchau. 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 Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau.